Paz do Senhor, irmãos. Eu estava vendo um vídeo aqui e vi alguns comentários que me deixaram estarrecida. Queria que vocês ouvissem, queria saber a opinião de vocês, então eu vou só narrar alguns comentários aqui desse vídeo e vocês logo vão saber do que se trata. Lendo esses comentários aqui, eu me lembrei daquele versículo de Jeremias, onde Jeremias diz assim: coisa terrível, coisa tremenda, né? Terrível se anda fazendo na terra. Gente, as coisas mais absurdas não saem no jornal das 8. Muitas vezes os jornais são só para distrair as pessoas daquilo que é realmente importante, né? Daquelas coisas com as quais nós realmente deveríamos nos importar. Mas esse tema é um tema também para estar debaixo de oração. Vou ler alguns comentários aqui desse vídeo. Foi um short que eu encontrei no YouTube com um trecho de um filme que eu não posso postar aqui, mas está aqui só uma imagenzinha, né? E quando eu ler os comentários vocês vão entender do que se trata. Escutem. O primeiro comentário sobre esse vídeo, esse short aqui no YouTube, diz assim: teve um caso recente aqui na minha cidade, com a irmã de um colega do meu trabalho. Ou seja, notem que é uma pessoa que está falando que aconteceu, de um caso que aconteceu já com alguém perto dela. Ela não está falando de um caso desconhecido, alguém que ela ouviu falar de longe, de outro país, não. Ela diz que foi um caso recente da cidade dela e aconteceu com a irmã de uma colega do trabalho dela. Aí ela diz: ela caiu e bateu a cabeça, machucou, mas não foi para o hospital. Pouco mais de um mês depois, ela começou a ter convulsão e a filha a levou para o hospital. O médico então disse que ela estava com um edema e que precisavam fazer uma cirurgia, mas que seria de risco. A filha então aguardou e do nada lhe disseram que um helicóptero estava levando sua mãe para, sim, Poços de Caldas. Detalhe importante, ela estava pelo SUS. E um helicóptero veio buscá-la para uma cirurgia de emergência em um hospital de Poços. A filha, no desespero, só entrou com a roupa do corpo e foi para o hospital. Disse que lá tudo era limpo, que a mãe tinha um quarto só para ela, alimentação, tudo de melhor, sem ninguém cobrar nada. Ela não saía de perto da mãe, então passaram-se uns dias e ela sem entender o porquê da pressa e nada da cirurgia acontecer, mas ok. Então, um médico disse que iria ver a mãe dela para a cirurgia e disse que era cardiologista, o que ela achou muito estranho, pois a mãe precisava era de um neurologista. Até que uma mulher passou por ela e disse: nossa, que triste sua mãe, né? Mas tem que pensar que ela vai salvar a vida daquela menina também. Então ela quase enlouqueceu e tudo se encaixou. No dia que ela chegou com a mãe, haviam pedido para ela assinar um termo. E só então ela se deu conta que deveria ser para doação. Estavam esperando ou a mãe ter morte cerebral ou preparar o doador para receber o coração. Mas o pior não acabou. Ela enlouqueceu, mandou chamar o diretor do hospital e exigiu o termo que ela tinha assinado pois iria rasgar e que não autorizava a doação de nenhum órgão da mãe. O diretor então disse: você vai deixar uma criança morrer? Chamaram ela para conhecer a menina e, enfim, uma situação inacreditável. Ela conseguiu advogado e deram um jeito de um neurocirurgião ir até o hospital para fazer a cirurgia da mãe. O hospital, que até então era só gentilezas, passou a querer cobrar dela as diárias. Por sorte, o advogado entrou no meio e disse que eles procuraram o SUS, não o particular. A mãe dela sobreviveu, mas com muitas sequelas, pois a cirurgia precisaria ter sido feita com muitos dias de antecedência. Meu Deus. Olha só, ficou com sequelas que não precisava ter ficado, né? Alguns meses depois, a mãe faleceu. E a filha que a acompanhou tentou, meu Deus, chegou ao ponto de tentar tirar a sua própria vida. Aí aqui tá escrita aquela palavrinha assim, né? Que eu não posso falar. Já falei para vocês que não pode falar aqui. Mas é sinônimo de tentar tirar a vida. Então, mas hoje, né? Hoje ela está bem.
Esse caso não ficou famoso, pois é de família humilde, sem grana. E o outro lado certamente é o contrário. Gente, olha só. Isso aqui é uma denúncia, tá? A gente, como eu já falei, a gente não escuta isso aqui sendo falado do Jornal das 8, justamente porque acontece com pessoas humildes. E aí você tem que ficar atento, não pode chegar nos hospitais assinando qualquer coisa sem você ler, tá bom? A gente tem que ter o mínimo de informação, porque, meu Deus do céu. Outro comentário diz assim: tem que autorizar, porque a máfia de órgãos não vai para quem precisa, mas para quem paga mais. Outro comentário diz assim: nunca deixem seus familiares sozinhos em clínicas, mesmo se falarem que você não precisa ficar lá. Todo cuidado é pouco. Pronto, gente, olha aqui. Que comentário importante, né? Não só não deixar o seu parente sozinho no hospital, mas se você tiver um parente que seja mais, vamos dizer assim, que tem mais estudo, uma formação, que consegue ter uma compreensão melhor do que está sendo assinado ali, é claro, gente, que não é para ser assim. Não interessa a pessoa, se a pessoa tem estudo ou não, é para os hospitais, claro, serem honestos, tratar as pessoas com decência e com dignidade, só que nem sempre isso acontece, né? Em todos os segmentos há pessoas sem caráter. Gente, é o que envolve dinheiro, meu Deus do céu. Aí, como o pessoal tá dizendo aqui, é uma máfia. A gente vai ver isso, você vai ver isso aqui nos outros comentários. Tem um comentário aqui que é incrível, olha só. Esse comentário diz assim: só lembrando do caso do menino Paulinho e teve seus órgãos retirados. Os médicos envolvidos com o tráfico de órgãos até os dentes. Até hoje ninguém foi preso. Meu Deus. Gente, são mais de 300 comentários aqui, gente, nesse sentido. Alguém falando que conhece algum caso assim. Olha esse caso aqui. Meu irmão sofreu traumatismo craniano e quando teve pontinhos, né, encefálica, ou seja, ele partiu, né? Minha mãe não tinha condições de dialogar sobre o assunto de doação. Claro, as pessoas estão emocionalmente fragilizadas, né, gente? Pelo amor de Deus, essa é uma hora muito difícil para a família. E aí esses espertalhões se aproveitam desse momento. Por isso que é bom ter alguém que está emocionalmente ali bem nesse momento para falar em nome da família. Então, a pessoa que continua, né? O rapaz sofreu traumatismo craniano, a mãe não estava em condições de dialogar sobre o assunto de doação e quando nós fomos conversar com ela, inexplicavelmente, o corpo do meu irmão foi tirado do CTI. E quando eu estava no corredor tentando falar com alguém para onde tinham levado o meu irmão, apareceu um casal que do nada me abraçou e falou que estavam agradecendo a doação de órgãos. E tinham acabado de chegar de viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. E então comecei a correr contra o tempo para localizar meu irmão. E de repente apareceu um segurança do hospital e me deu tipo um soco na boca do meu estômago. Gente, olha aí, até o segurança do hospital envolvido. Que me paralisou. Quando pude andar, ele falou para uma enfermeira que eu tinha tido um desmaio por emoção. Aí veio um médico e me disse que tinham desligado os aparelhos de meu irmão e que o corpo estava no necrotério. Fomos ao necrotério do hospital e uma pessoa nos falou que, por engano, tinha ido para o necrotério do centro do Rio de Janeiro. Fomos para lá e não havia chegado lá. Voltamos para o hospital e depois de 5 horas, o corpo apareceu, todo cortado. E eles disseram que estava assim porque tinha sido feito uma autópsia. E esse rebuliço todo durou 5 horas, desde que tinham nos comunicado a pontinhos encefálica. Meu irmão tinha 23 anos e tinha sofrido um acidente de moto e ficou 7 dias no CTI. E eu perguntei que, se ele morreu devido ao traumatismo, por que fizeram a autópsia? Meu irmão tinha o tipo sanguíneo O negativo. Isso foi em abril de 1993. Até hoje eu penso que meu irmão tinha chance de viver, mas eles não deixaram.
porque até o guarda que estava na porta do CTI estava envolvido, pois me recordo muito bem do soco que levei. Eu não estava fazendo escândalo nem nada, só estava fazendo perguntas e olhando para dentro do CTI na direção da cama, onde meu irmão estava. Meu povo, meus irmãos, que coisa triste. Que coisa triste. Isso aqui é um absurdo. Outro comentário diz assim: a médica tem que ser presa. Falando, né, dessa cena aqui do short. Na vida real, o tráfico de órgãos é real e o paciente não precisa estar pontinhos, né, sem vida para isso acontecer. Minha nossa. Outro diz assim: e foi assim que o Faustão, com 2 dias na fila, ganhou um coração. Aí, né, coloca aqui um risinho. Outro comentário diz assim: antes da minha bisa falecer, ela contou que no hospital levaram vários idosos, vivos, hein? Por uma escada que ia até a parte de baixo do hospital, e eles nunca voltaram. Só as famílias que iam buscar os pertences. Cuidem dos seus. A máfia de tráfico e venda de órgãos é real. Se liga aí você, tá bom? Pega aí esse aviso aí para você, acorda. Se bem que o único cuidado que a gente pode tomar é orar a Deus para ele nos proteger. Porque veja o caso desse rapaz aqui, né? Levaram ele pro CTI e o segurança que estava lá na porta não deixava ninguém entrar e só os parentes ficavam olhando de longe, perguntando, foram atrás. Enfim, quando eles querem se apropriar, realmente se apropriam, né, da pessoa. Outro comentário diz assim: isso aconteceu com o filho do Paulo Pavese. Entrou ferido e saiu sem vida e sem órgãos. As pessoas têm de entender que existe o tráfico de órgãos na sua cara e que algumas mortes nos hospitais são propositais. Meu pai amado, gente, isso aqui é uma denúncia, é muito sério. Só Jesus na causa, meu Deus. Muitos hospitais são como deliveries. Quem paga mais recebe primeiro. É um comércio disfarçado de ajuda humanitária. E só quem cai são os vulneráveis. No momento de dor e distração nos hospitais e clínicas, defendam suas vidas e órgãos. E não veja cegamente os médicos e hospitais como bons samaritanos o tempo todo. Existem pessoas más que não se importam em alguém saudável para retirar seus órgãos. Médicos se acham deuses para escolher quem sim e quem não, muitas vezes tendo opção. Vocês entenderam, né? Esse comentário aqui foi pesado. Vou ler de novo o último trechinho, olha só. Defendam suas vidas e seus órgãos e não vejam cegamente os médicos e hospitais como bons samaritanos. O tempo todo existem pessoas más que não se importam em tirar a vida de alguém saudável para retirar seus órgãos. Médicos se acham deuses para escolher quem sim e quem não, muitas vezes tendo a opção. Que coisa triste. Vamos lá, deixa eu ler mais um comentário aqui. Eu perdi minha mãe há 1 mês e alguns dias. Quando eu estava lá, 2 enfermeiras se aproximaram de mim com toda gentileza. Conversaram comigo e perguntaram se eu autorizaria a doação das córneas dela. Quando ela estava comigo, sempre conversamos sobre isso. Achávamos um gesto muito bonito e minha mãezinha sempre foi uma pessoa muito prestativa. Então eu autorizei. Ela se foi e essa é uma dor que eu jamais vou superar, mas saber que ela pôde ajudar 2 pessoas a verem outra vez acalmou meu coração e tenho certeza que ela estaria feliz em ajudar também. Amém. Assim tá certo, né? Outro comentário diz assim: guarde isso no coração e nunca se esqueça. Médico é só uma pessoa qualquer. Não confie. Isso aqui é verdade, gente.
Depois de uma certa celebridade ser transplantado em uma rapidez que foi inacreditável, eu passei a não acreditar na honestidade dessa fila de espera, essa fila de prioridade. Pois é. Alguém diz assim: o problema está na corrupção. A doação é um ato de amor, mas está tudo corrompido. Se um parente der entrada no hospital, fique de olho. Não podemos romantizar. O mal existe e é capaz de tudo. Aí aqui eu acho que alguém colocou o que eu estava procurando. Olha só. Eu acho que é o filme, né? De onde tiraram esse trechinho aqui para fazer esse short. A pessoa colocou aqui, a série é Law e Order. Gente, eu não falo inglês, tá bom? Mas parece que aqui é Lei e Ordem. Aí é uma série, tá? Chamada Lei e Ordem. Se é que isso aqui for lei, né? Vocês aumentam um pouquinho aí no visor e dá para vocês lerem aqui, para procurar direitinho. A série é esse título. Aí, Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais. Temporada 19, episódio 16. Plataforma de streaming. Vou dar uma procurada para eu assistir esse episódio todo. Tá aqui, para quem quer ver, tá bom? O filme do qual eu tô falando é esse aqui, que aborda esse tema. Tem comentários de pessoas também, como essa daqui, ó, que disseram que receberam córneas, né, de ambos os olhos, e estão dando graças a Deus, foi tudo bem, né, tinha astigmatismo, glória a Deus. Tem comentários positivos também, tá? Outro diz assim: quem acompanhou o caso do Pavese aqui no Brasil, onde os médicos tiraram a sua vida para vender seus órgãos. Por isso não é obrigatório doação de órgãos. Eu só daria meu rim ou parte, fígado em vida para meus parentes, por casos horripilantes como esse. Eu nem sei que caso é esse, gente. Caso Pavese. Outro comentário diz assim: minha irmã foi super maltratada num hospital público. Eu estava lá. Ela ouviu minha voz. Simplesmente vieram me mandar calar a boca porque eu estava atrapalhando um velho. Não entendi, vou ler de novo para ver se eu compreendo. Minha irmã foi super maltratada num hospital público. Eu estava lá. Ela ouviu minha voz e simplesmente vieram me mandar calar a boca porque estava atrapalhando um velho terminar a sua vida, vamos dizer assim, né? É aquela palavrinha que eu não posso falar. Assim que ela se foi, me ligaram pedindo para doar os órgãos. Mandei todos para a merda. Outra pessoa diz assim: para quem não entendeu, esse vídeo não é sobre doação de órgãos, mas sobre tirar a vida de pessoas para se apropriar de seus órgãos dentro do hospital. Meu Deus. Temos que atentar, pois tem pacientes que, por serem novos, às vezes sofrem acidentes e não estão completamente sem vida. E por causa de seus órgãos valiosos, acabam tendo sua vida tirada de maneira misteriosa. E seus órgãos perfeitos são doados. Outro comentário diz assim: minha irmã colocou no documento dela que era doadora para os médicos nem perguntarem para a família se podia retirar. Ela se achava muito para frente, né? Muito moderna, enfim. Resultado: entubaram ela sem aviso algum e ela ainda estava viva quando retiraram as córneas. Meu pai amado. Chegamos lá à tarde para visitar e ela estava lá toda despida, com o esparadrapo fechando cada olho, cheia de fios, e sendo levada para a sala de cirurgia. Nem tinha sido declarado ainda que ela estava sem vida. Declararam nesse mesmo dia, à meia-noite. O pai amado, que coisa dolorosa para se ver acontecendo com um parente. Jesus! Outro comentário diz: aqui na nossa cidade, um rapaz foi vítima de
não sei o que, né? Enfim, amarraram ele em uma árvore e tiraram a vida dele após o ato. Ah, tá. Me dá repulsa de lembrar. Vocês devem imaginar, né, o que é. Ainda bem que a pessoa não escreveu a palavra aqui para eu não ter falado. No hospital, seus órgãos foram substituídos por sacolas de bretas, que eu não sei o que é. Só descobriram que houve após chegar em casa para velar, pois viram as sacolas saindo dele. Gente, a mãe passou por um sofrimento e no hospital passou por outro porque não havia nenhuma autorização. Não deu em nada no final, como muita coisa nesse país, né, gente? Não dá em nada. Eu vou parar de ler esses comentários porque eu tô começando a me sentir mal. Outro comentário diz assim: isso é mais comum do que imaginam. Não imaginam. Nunca coloquem em seus RGs que são doadores. Vão dar um jeito de você ter um fim cerebral. Meu Deus. Tem um caso de um pai que descobriu, depois de doar os órgãos do filho, que o filho não estava sem vida na hora da doação. Antes eu tinha o desejo de doar todos os meus órgãos, mas depois disso eu fiquei com medo. E esse caso é brasileiro. Meu neto recebeu um coração, ficou muito grato à pessoa que autorizou. E ele está muito bem. Deus abençoe a família que permitiu. Outro comentário diz: hoje em dia é um perigo dizer que é doador de órgãos no Brasil. Os médicos agem de má fé. Inclusive tem vários casos de um menino que estava aparentemente bem e entrou em cirurgia. E então, aquela palavrinha de novo que eu não posso falar, né? M-O. Pontinhos, 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 enfim, perdeu a vida, né? E ele entrou na cirurgia e aí ficou sem vida. Então tiraram os órgãos dele ainda vivo e venderam para o tráfico de órgãos. Meu Deus. Tá bom. Já tá com 24 minutos, não vou mais ler comentários não, gente. São mais de 300 comentários aqui. A verdade é que isso acontece sempre nos hospitais, devido à falta de atenção dos familiares do falecido. Tem que ver o corpo todo, sim. Muitos médicos estão ganhando dinheiro com isso. Gente, eu não concordo com isso aqui não, tá? Não é devido à falta de atenção dos familiares, não. Os familiares se dirigem a essas instituições de saúde, né? Porque elas têm a obrigação de nos socorrer. E elas que estão agindo com má vontade, né? Que estão agindo... abusando da boa fé das pessoas comuns, das pessoas simples, pelo amor de Deus. Não é devido à falta de atenção dos familiares, não, porque se eles lá dentro quiserem fazer isso com um parente seu, não tem a atenção que você dê que resolve o negócio. Entendeu? Então, é claro que tem que ficar atento, não é para deixar a pessoa sozinha lá, é para ficar atenta a tudo que está sendo escrito ali naquele papelzinho que fica lá, e observar a movimentação e ficar sempre perguntando aos médicos o que está acontecendo, ou quais são os medicamentos que estão sendo ministrados para aquela pessoa, e fazer o máximo de pergunta possível para eles entenderem que você está atento, que você está prestando atenção, que você está preocupado, que você está de olho, entendeu? Mas é só isso que a gente pode fazer. Fora isso, procurar a justiça, né, se acontecer alguma coisa errada. Outro comentário diz assim: nos hospitais, no Brasil, existem 2 filas de prioridades que sempre foram respeitadas à risca. O nome das filas são: pagou, ganhou, e não pagou. Ai, meu Deus. Não vou dizer a palavra, né? Ai, Jesus. Alguém diz assim: algo assim aconteceu com minha avó. Ela foi para o hospital e em 1 hora perdeu a vida na mesa de cirurgia. Meu pai estava com ela e contou que o médico perguntou se podia doar os órgãos dela. E ele disse que não. E fizeram mesmo assim. Não deixaram ninguém da família ver o corpo e dizer adeus. Quando chegou o velório, você podia ver que tinha costuras na cabeça. E meu pai voltou no hospital e confrontou os médicos que retiraram o órgão. O médico disse ao meu pai que ele retirou o cérebro e um outro órgão e que o hospital podia fazer isso se fosse doado para estudos.
e que a família não podia fazer isso. E ficou por isso mesmo. Não entendi nada da explicação do médico, mas acho que o pai também não entendeu, né? Meu Jesus. A realidade é que depois que tá feito, tá feito. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui interessante. De novo alguém colocou aqui o nome da série. Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, temporada 19, episódio 16, disponível na Amazon Prime. Pronto. Vou ler só mais um comentário para terminar. Gente, me preocupa muito nas maternidades quando o bebê nasce prematuro ou com alguma coisa que precisa ficar naquelas incubadoras. Os pais não podem ficar lá o dia todo. No máximo, podem visitar por poucas horas. Isso me preocupa muito, porque não sabemos como o bebê está sendo cuidado. Ou se podem fazer crueldade ou tirar os órgãos. Essa lei deveria mudar. Aí alguém fala assim, sou doadora, mas confesso que tenho medo do povo tirar sem esperar meu último suspiro. Eu vou terminar com esse comentário aqui, pelo menos ele é bom. Diz assim, meu pai também faleceu de aneurisma e nós doamos todos os órgãos e recebemos uma carta anônima. Alguém agradecendo pelo órgão recebido. Foi bem gratificante saber que ajudamos muita gente. Pronto, gente. Aqui chega, né? Eu não vou mais ler esses comentários. Mas enfim, tá aí. É um tema. E vocês vejam aí. Comentem alguma coisa. Me digam o que vocês acham. Se vocês conhecem algum caso. Gente, confesso a vocês que só pensar nessas coisas, me faz passar mal. Eu já não gosto nem de hospital. Misericórdia. E sobre esse tema de doação de órgãos, eu confesso que é algo que eu não penso muito, sabe? Não penso muito sobre isso. Não converso com meus parentes sobre isso. Eu acho que... meu Deus, é muito complicado, sabe? É muito complicado, mas enfim. Como eu já falei, meus irmãos, esse é um tema que não tem nada a ver com o que eu costumo postar aqui. Mas eu quis trazer esse tema para abrir um pouco os olhos de vocês sobre tudo que está acontecendo, porque aqui nós conversamos sobre temas cristãos. Então tem muita coisa acontecendo nesse mundo, muitas injustiças. E a Bíblia também diz que um dos deveres do cristão é denunciar as injustiças. Então assim, gente, vamos fazer a nossa parte, que é o que? Orar pelos hospitais, né? E quando você for para o hospital, peça a Deus para já preparar alguém para cuidar de você, um médico, que ele use as mãos dos médicos, que Deus envie seus anjos para lhe livrar. Ore por todo o hospital, pelas pessoas que estão nos hospitais, né, gente? Vamos orar. É por isso que nós devemos orar, para que Deus, ele alcance todas as pessoas à nossa volta, né? Até esses médicos e essas pessoas que compõem essas quadrilhas, que são verdadeiras quadrilhas, né? Que ficam de olho aí nos órgãos das pessoas. Quando uma pessoa dessa se converte, vem para o lado do bem, vem para o lado de Jesus, somos nós que ganhamos, né? Pessoas vão deixar de perder suas vidas. Então vamos orar, gente, pelos hospitais, pelos médicos. Essa é a nossa obrigação, tá bom? Como eu já falei, eu quero terminar com aquele versículo de Jeremias. Coisa terrível se anda fazendo na terra. Gente, tem coisa mais terrível do que isso aí? Você pode imaginar algo mais terrível do que isso aí? Alguém tirar a vida de um parente seu que foi para um hospital só para se tratar, e aí lá inventarem alguma coisa para tirar a vida dele, para poder vender os seus órgãos, para eles ganharem em cima disso? Tem coisa mais terrível? Eu não consigo imaginar. De tantas coisas terríveis que anda se fazendo na terra, que o ser humano anda fazendo na terra. Pois é, gente. E isso aí nos envolve, sim, nos interessa, sim, porque nós estamos no meio desse mundo, vivendo nesse contexto. Nós estamos vivendo isso aí, gente. Nós estamos vivendo isso aí. E que eu saiba, em todos os países do mundo tem isso. Então vamos
Vamos orar, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.